Luiz, estou aqui curiosa para saber, porque está pegando fogo lá em Brasília, uma série de fatos que não agradam o governo Bolsonaro. Primeiro, a questão, daqui a pouco, tudo indica que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deve ser exonerado em função de denúncias de assédio sexual por 5 funcionárias. Ao mesmo tempo, foi protocolada a CPI do MEC, do Ministério da Educação, com denúncias de corrupção, e ainda tem no STF a questão de um pedido de investigação aí para a PGR de possível interferência da Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro no caso da prisão aí do ex-ministro da Educação e mais 2 pastores. Eu pergunto a Sérgio Moro exatamente, o senhor mesmo já tinha denunciado lá atrás e aí acabou não dando em nada uma possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Agora, em outra situação, como é que o senhor vê esse quadro, que essa nuvem que está aí se formando em torno de Bolsonaro em Brasília? Denise, o que mais me aborreceu nesses... Claro que todos esses fatos precisam ser apurados. Eu sempre fui uma pessoa... Jamais... Eu não entendo que a gente não pode jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, qualquer suspeita de crime tem que ser investigado com rigor, independentemente se é o governo X ou o governo Y, e a gente tem que extrair as consequências. O que mais me aborreceu nesses últimos dias foi essa denúncia de assédio sexual, né? Eu sou pai, eu sou casado há 23 anos, tenho uma filha que já está no mercado de trabalho, e essas denúncias de assédio sexual sempre me aborrecem. Acho que isso tem que ser apurado rigorosamente e extraídas as consequências. E se tem suspeita grave sobre alguém que teria eventualmente assediado pessoas no ambiente de trabalho, utilizando a sua posição de poder, a pessoa tem que ser afastada, se ela não tiver a dignidade de ela mesma se afastar. Eu sei que tem muita gente, Denise, que minimiza, mas pensa assim, né? Acho que eu diria para essas pessoas, pensa se fosse a sua filha, pensa se fosse eventualmente a tua esposa, pensa se fosse eventualmente a tua mãe, sofrendo isso é um abuso de poder, né? Então, para mim, isso é muito grave e isso tem que ser tomadas providências imediatas em relação a isso. Não importa quem seja, não importa se é o governo Bolsonaro, não importa se seja um outro governo, se fosse lá o governo Lula lá atrás, tudo isso tem que ser extraído as consequências. E sobre a interferência, o senhor está sentindo aí eu avisei? Olha, eu fui no governo, eu tinha os meus planos, reduzir a criminalidade violenta, combater o crime organizado. Esses 2 objetivos a gente foi bem sucedido. Acho que não teve o Ministério da Justiça que foi mais rigoroso contra o crime organizado, na forma da lei, porque combater o crime não é bang-bang, é inteligência e planejamento, tá? Não teve o Ministério da Justiça que foi mais rigoroso contra o crime organizado. Por exemplo, a gente foi para cima lá da liderança do PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, entre outras medidas. E a gente teve uma queda da criminalidade violenta no país, em 2019, em índices que não tinham, então, precedentes históricos. Assassinatos caíram, por exemplo, 22%. Mas eu tinha dentro dos meus planos, o principal, que dizia da minha história no Lava Jato, que era a consolidação do combate à corrupção. E você precisa ter para isso os órgãos de controle, inclusive a polícia, com autonomia. Se não tiver autonomia, é impossível. E o que a gente vê hoje é que os policiais estão sem autonomia para fazer o trabalho deles. Muitas vezes nos estados e também no âmbito do governo federal. Então eu sempre fui um ardoroso defensor, não importa se você é o governante, você tem que dar liberdade para os órgãos de controle para fazer o seu trabalho, e inclusive encontrar quem está dentro do governo fazendo coisa errada. Porque um presidente, por exemplo, não tem ciência, não tem consciência de tudo o que está acontecendo. Então eu saí do governo exatamente por isso, por eu ver que essa autonomia da Polícia Federal, que eu sempre defendi na Lava Jato, e a Lava Jato não seria possível se não tivesse sido resguardada a autonomia da polícia. E o PT tentou interferir, mas não conseguiu, tá? Porque a Lava Jato era muito forte naquela época. Mas o meu histórico exigia que eu tomasse uma posição. Quando eu vi essa autonomia desrespeitada, porque o presidente trocou lá o diretor da PF sem me consultar, e eu sabia que aquilo não ia acabar bem, eu saí do governo. Então, assim, infelizmente isso está acontecendo agora. Espero que esses episódios sejam superados.
que a gente possa olhar adiante. Mas o mais importante é o seguinte: o que a gente faz a respeito? O que acho que a gente precisava defender, sim, uma lei de proteção à investigação e aos investigadores. Porque não é só no governo federal. Quando eu era ministro da Justiça, a gente recebia direto denúncia: o governador do estado X ou do estado Y mudou todo mundo da delegacia anticorrupção, ou tirou todos os recursos da delegacia anticorrupção. Então essa manipulação acontece direto no país. A gente precisa de uma lei geral de proteção e investigação e aos investigadores para que eles possam fazer o trabalho deles.